uma ótima noite para todos nós e que possamos aproveitar ao máximo esses momentos que compartilharemos. Frisando ainda o convite feito pelo Ataí a respeito da presença, que o nome do Ataí não te incomoda, né? Lembrando da presença do Vinícius Lousada na nossa casa, domingo, da importância dos facilitadores dos grupos de estudo e os futuros facilitadores. Quem são os futuros? São aqueles que estamos estudando nos grupos de estudo. É um convite, mas para nós é quase que uma obrigação, porque Kardec nos chama frequentemente a estudar, a nos prepararmos. E nós vamos ver no tema de hoje, que tem tudo a ver com esse convite, o Espiritismo no Brasil. Para isso nós vamos primeiro trazer algumas questões frequentemente que as pessoas podem desenvolver a respeito do Espiritismo, não só no Brasil como no mundo. Como esta primeira: como surgiu o Espiritismo no mundo? O Espiritismo, nós sabemos que existe há um pouco menos de 160 anos, pelo menos a primeira obra, quando foi lançada, foi a 18 de abril de 1857. 18 de abril próximo vai fazer 160 anos da primeira publicação. Então é muito recente. Como surgiu o Espiritismo no Brasil? Nós sabemos que o Espiritismo não surgiu no Brasil, e nós vamos ver isso ao longo da exposição. O Espiritismo é cristão? Uma outra pergunta que frequentemente nos fazem aí fora. E alguns até se surpreendem quando sabem que nós, espíritas, falamos em Deus. Em uma ocasião, quando eu trabalhava em Novo Hamburgo, um colega meu disse: mas você não é espírita? Eu digo: sim, porque é que tu fala em Deus. O desconhecimento faz com que as pessoas tenham uma imagem distorcida a respeito do Espiritismo. Nós, para isso, utilizamos como fonte principal o tema O Espiritismo no Brasil, Suas Origens, de Sérgio Biagi Gregório. Fizemos adaptações próprias para o dia, e interpolações, inclusive, e outras citadas ao longo da exposição, além de algumas retiradas da internet, sem citações, por serem de domínio público. As imagens e os vídeos também da internet, também algumas adaptadas. Para começar, nós vamos ver esse vídeo. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 bancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as bancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima.
descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as duas garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, um fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Bom, segundo o livro de Arthur Conan Doyle, a data de 31 de março de 1848, quando iniciaram esses fenômenos, é que marcaria a presença dos fenômenos que trouxeram para o mundo uma nova realidade. E dali seria o início dos fenômenos que levariam ao Espiritismo. E ele prossegue dizendo que uma data deve ser fixada para o início da narrativa, mas que outros que antecederam, como por exemplo Emanuel Swedenborg, que aí está, que era um médium de grande faculdade, e ele dizia, numa parte que ele escreveu, e para que eu soubesse que os homens vivem depois da morte, foi-me concedido falar e conversar, não por um dia somente ou por uma semana, mas durante meses e quase um ano, com muitos que eu conhecera na vida de seu corpo. Falando e conversando com eles, como no mundo, eles se admiravam muito de que, durante a vida do corpo, eles e outros em maior número tivessem tal incredulidade, pensando que não viveriam depois da morte, quando a verdade é que depois da morte do corpo, passam-se apenas alguns dias antes de entrar na outra vida, porque a morte é continuação da vida. Isso, dizia Emanuel Swedenborg, no início dos anos 1700, bem antes do surgimento do Espiritismo, antes dos fenômenos das irmãs Fox. E também temos a história de Edward Arden, que nasceu em 1792 e desencarnou em 1834. Era um ministro presbiteriano e sua experiência maior com os fenômenos aconteceu em 1830 a 1833. Ele pregava carismas e dons miraculosos, fazia curas e havia fenômenos de linguagens estranhas. Mas o que é linguagem estranha? Estranha não é uma linguagem que ninguém possa interpretar. É semelhante àquilo que aconteceu no dia do Pentecostes, quando algumas pessoas com fenômenos mediúnicos falam alguma coisa em linguagem estranha a ela e a maioria dos presentes. Mas isso não impede que alguém presente entenda. Por exemplo, se eu falar japonês, chinês, húngaro aqui, é uma linguagem estranha para a maioria de nós. Não acredito que alguém aqui entenda essas línguas. Eu, pelo menos, não. E muitos irmãos nossos em determinadas religiões dizem que falam línguas estranhas, mas são reverberações sem nexo, um papagaiar geral sem sentido nenhum. Não existe ninguém na Terra que possa decifrar o que falas. E quando questionados a respeito, diz não, que é a língua dos anjos. Mas qual seria o objetivo da língua dos anjos para nós, se ninguém entende?
razão. As linguagens estranhas, quando trazidas, são para que outras pessoas de outros continentes possam, ou que estejam presentes e que não falam a língua de quem está se manifestando, possam entender o que acontecia. Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Naquela época, as pessoas viajavam muito a pé, e mesmo com animais, e ficavam um longo tempo em uma região. E no local onde estavam os apóstolos, havia uma afluência de pessoas de vários países, de línguas diferentes, e que não entendiam a língua original, acredito que seria o aramaico. Então eles passaram a falar na língua daqueles que estavam ali. Era estranho aos apóstolos. E as interpretações que muitas vezes as pessoas fazem da Bíblia é que tem que se falar uma língua que ninguém entenda. Mas não era isso que acontecia com Edward Arvin. E também nós temos aqui o Andrew Jackson Davis, que foi o profeta da nova revelação. Com sua clarividência acurada, antecipou o famoso episódio de Hydesville. Nós temos mais um material dele aqui. A sua faculdade manifestou-se muito interessante e muito rara, a de ver e descrever o corpo humano que se tornava transparente aos seus olhos espirituais. Dizia ele que cada órgão do corpo parecia claro e transparente, mas se tornava escuro quando apresentava enfermidade. Então imaginemos nós o que era essa faculdade desse homem. Colocado alguém diante dele para um diagnóstico de determinada doença, ele era capaz de ver como se fosse um vidro o corpo, enxergar os órgãos, e os órgãos doentes apresentavam uma coloração escura. Então ele poderia dizer, se eu tivesse um problema no fígado, por exemplo, examinado por ele, ele iria ver o meu fígado escurecido e diria, o problema desse irmão é o fígado. Na tarde de 6 de março de 1844, deu-se com Davis um dos mais extraordinários fenômenos, o de transporte. Em 1844, isso é registrado, não é invenção, não é uma fábula. Foi ele tomado por uma força estranha que o fez voar, ou seja, levitar, da cidade, eu não vou nem pronunciar o nome porque não seria incapaz, mas vamos tentar, Pouquíssimo, sabe? Não sei o nome. É Poughkeepsie. A Catskill, cerca de 40 milhas de distância, ou seja, um pouco mais de 26 quilômetros. Imagine você uma pessoa flutuando, vista pelas pessoas. Não é uma invenção da espírita, nem existia o espiritismo na época. Em seu caderno de notas encontrou-se a seguinte passagem datada de 31 de março de 1848. Lembram? O dia que começou os fenômenos de Hydesville. Ele dizia, esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte, a dizer, irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Fiquei pensando o que queria dizer aquela mensagem, disse ele. Ao que parece, este aviso fazia menção aos fenômenos de Hydesville, pois foi exatamente nessa data, uma sexta-feira, que se estabeleceu o início da telegrafia espiritual através da menina Kate Fox, fonte FEParaná, Federação do Paraná. Mas o que aconteceu antes do surgimento do Espiritismo não parou aí. Nós vamos ver que logo em seguida ao fenômeno de Hydesville começaram a acontecer o fenômeno chamado das mesas girantes. E aconteceu em grande parte do mundo. Aconteceu também nos Estados Unidos, mas de forma mais contundente na Europa, em diversos países. Isso não foi uma coisa passageira. As mesas, geralmente, elas batiam com o pé, e em alguns casos até levitavam, como nesse caso aí retratado. E chamou a atenção da sociedade. Era um motivo de atração. Aí se pergunta, por que os espíritos se permitiram fazer tal coisa? Divertir o público?
de chamar a atenção. Se fosse colocado como algo sério, nós pouco nos importamos com as coisas sérias. Nós queremos nos divertir. Mas através desse fenômeno, se deparou com uma realidade que até então, se não desconhecida, pelo menos parcialmente ignorada. Na França, Hippolyte Léon de Desire de Valle ficou sabendo desses fenômenos através de um amigo, o Sr. Fortier, que o convidara para assistir nos salões a esses shows, que eram shows mesmo, até se cobrava a entrada. Mas ele não era muito afeito a diversões por diversão. Não deu muita importância. Até que um dia o Fortier disse para ele que as mesas estão falando. Mas uma mesa não pode falar. Uma mesa não tem cérebro, não tem nervos. Até que me prove o contrário, ele dizia, vejo nisso um ponto para fazer dormir em pé. Mas tanto foi a insistência do Fortier que ele aceitou um dia comparecer a essas reuniões. E percebeu que não se tratava de uma fraude, de um embuste. Havia ali algo até então desconhecido. Na sua condição de pesquisador, de cientista, quis ir mais a fundo, quis entender a causa. Como que a mesa podia responder aos questionamentos através de pancadas? Mas daí veio a resposta da própria mesa, ou seja, de quem manipulava a mesa? Os espíritos. Disseram, mas não é a mesa que fala. Somos nós, a alma dos que viveram na terra, os espíritos. E então ele percebeu que por trás daquela diversão existia algo muito maior. E começou a estudar o assunto. E percebeu que havia a possibilidade de fazer um intercâmbio entre a alma daqueles que viveram na terra com os que vivemos. E se estabeleceu então a comunicação mediúnica. E aí foram necessárias criar palavras, a mediunidade criada por Kardec, o espiritismo criado por ele, são neologismos para determinar ou estabelecer o entendimento de coisas novas. E muitas pessoas se apropriam dessas palavras criadas por Kardec e dizem que são espíritas, mas vamos ver, espírita mesmo seria aquele que segue a doutrina espírita criada por Kardec, não um espiritualismo qualquer. O espiritismo por muito tempo foi combatido, mas hoje grande parte da sociedade já o encara como algo de status. E por isso alguns aproveitadores se utilizam do termo espírita para terem maior credibilidade diante da sociedade. Inclusive no Brasil existe uma tal de FEB, Federação Espírita do Brasil. E as pessoas olham, mas foi a FEB que divulgou. Não é a Federação Espírita Brasileira. E aí, vai fazer o quê? Há pouco tempo circulava aí uma mensagem atribuída a um espírito que alertava a humanidade para um determinado comportamento, ou seja, sofismas. Entre meias verdades, eu percebi que o que ele queria transmitir, na verdade, era um pânico à multidão. Então temos que estar atentos. Eu digo, mas pode a FEB publicar isso? E eu não me contentei com a dúvida, pesquisei na FEB, não encontrei nada. Aí eu liguei para a FEB para saber. Daí que eles me revelaram que existe outra FEB, que não tem nada a ver com o espiritismo, e se chama Federação Espírita do Brasil, se não me engano. São espiritualistas que se apropriaram do nome e começam a publicar os seus artigos, as suas comunicações mediúnicas, sem passar pelo crivo da razão, para ver se aquilo é útil, se é bom, criando alarde. E dentro do movimento espírita eu percebia que irmãos nossos passavam essas mensagens como se fosse da fé, Federação Espírita Brasileira. Então temos que ter cuidado. Mas daí Kardec percebeu tudo isso e passou a trabalhar a pesquisa séria, a tirar disso uma fonte de doutrina, criando o Espiritismo, não dando mais importância para os fenômenos. Mas não quer dizer que eles tenham parado. Vejam que o Espiritismo, como eu disse, surgiu com a publicação do primeiro livro. Lembra a data? 17 de abril de 1800 e...
18 de abril de 1857, o Paulo está antenado. Mas, em 1892, ainda se pesquisavam esses fenômenos. Bem depois, Eusápia Paladina ia submetida a um exame por Aksakov, que demonstrou que ela de fato tinha essa faculdade. Mas existem relatos de que essa médium, quando não conseguia os fenômenos, ela usava de subterfúgio simulado, pelo orgulho. Muitas vezes o médium tem a faculdade, é reconhecido como tal, e quando não consegue realizar o fenômeno ou a comunicação, simula, porque acha que é uma falha dele. Mas não é falha dele. O médium é um intermediário, não é ele que faz as coisas. Ele serve de instrumento. Quando eu, por exemplo, me embriago e dirijo meu carro e bato, não é uma falha do carro, é uma falha do condutor. Então, se não acontece o fenômeno, é porque os espíritos não querem. Por alguma razão ou outra, eles não fazem. Então, o médium não tem que se envergonhar quando não consegue, por exemplo, dar uma comunicação numa sessão mediúnica. Não precisa simular para dizer que ele é um médium produtivo. Ele está prestando um desserviço à doutrina. E esse tipo de coisa, como a Eusápia, que tinha faculdade comprovada por esse pesquisador, é que põe o espiritismo na berlinda. Não que a doutrina vai periclitar por causa disso, mas o movimento sofre a perseguição de irmãos que pegam partes e utilizam aquilo como argumento para dizer que o espiritismo é embuste, é uma fraude. Mas antes disso, porque os fenômenos mediúnicos sempre existiram, desde Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, passando por Cristo. Lembra do fenômeno em que Moisés e Elias apareceram diante de Cristo e de 3 dos apóstolos? Pois é, o fenômeno de materialização, em que Moisés e Elias apareceram e conversavam. Então os fenômenos sempre existiram, só não se chamavam fenômenos espíritas, não existia a palavra ainda, e nem se chamava a faculdade de quem os realiza de faculdade mediúnica. Nós vamos ver aqui Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu na Itália em 5 de julho de 1812. Viveu até 3 de outubro na Terra de 1182, eu troquei a data, até 1226. Bem antes, no tempo das cruzadas. E Francisco de Assis ouvia vozes. Vamos voltar aqui. As vozes diziam para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. No começo, ele entendia que era uma determinação que ele reconstruísse as igrejas de pedra que se achavam em ruína. E começou a reconstruí-la. E o interessante é que o espírito que se comunicava com ele não corrigiu de imediato. Deixou que ele com o tempo deduzisse. Eles não têm pressa. Eles nos inspiram e muitas vezes falam conosco, nesse caso, esperando que nós, pela inteligência, despertemos para o significado daquilo que eles estão nos dizendo. Até que ele entendeu que, na verdade, o que se falava era para reconstruir a igreja, não a igreja de pedra, mas a igreja como fé, como fundamento que periclitava. Porque ela era voltada para o poder temporal. Buscava-se a riqueza, a opulência, e se esquecia dos valores morais e mesmo dos pobres. Aí Francisco de Assis, mais tarde, depois da entrevista com o Papa, teve autorização e fundou a Ordem dos Frades Menores, segundo as palavras dele, casando com a irmã pobreza. E voltou-se para os pobres economicamente, mas de coração mais sensível, mais aptos a receber os ensinamentos de Jesus, trazendo informações novas, e foi um médium de grandes efeitos físicos, de cura, de bicorporeidade, mesmo de materialização. Uma ocasião ele estava orando na mata com várias pessoas, e se produziu um clarão tão forte que as pessoas da cidade achavam que se tratava de um incêndio.
Pegaram seus baldes d'água e correram, chegando lá, perceberam que era Francisco de Assis, os seus frades menores e algumas pessoas ao redor orando. Um fenômeno de efeito físico de grande envergadura. Ele era capaz de conversar com os animais. Um episódio com um lobo ameaçava e matava mesmo animais, ameaçava as pessoas. Ele pediu para ir ao encontro desse animal, e esse animal se tornou companheiro dele enquanto viveu e nunca mais atacou ninguém. Quando chegava na cidade, em algumas, os sinos tocavam sozinho. Então foi um grande médium, hoje tido como santo, São Francisco, mas que a Igreja Católica não chama de médium. Então o fenômeno já existia. Também temos Joana d'Arc, aqui interrogada por Henrique Belfort. Ela dizia em seu julgamento, ela afirmou que desde os 13 anos ouvia vozes divinas no entendimento dela. Segundo ela, a primeira vez que escutou a voz, ela vinha da direção da igreja e acompanhada de claridade e uma sensação de medo. Todo o iniciante nessa faculdade, por desconhecer, e mesmo aqueles que estudamos um pouco, nos primeiros contatos, podemos ter receio. Mas a sensação, quando se mantém em contato com o espírito superior, é diferente daquela com o espírito inferior. E logo esse receio passa. Dizia que às vezes não a entendia muito bem e que as ouvia 2 ou 3 vezes por semana. Entre as mensagens que ela entendeu estavam conselhos para frequentar a igreja, que deveria ir a Paris e que deveria levantar o domínio que havia na cidade de Orleans. Posteriormente, ela identificara as vozes como sendo do arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Ela foi condenada à fogueira em 1431. 30 de maio executada. Viveu pouco tempo na terra. Por muito tempo a igreja se esqueceu dela. Foi canonizada em 1920, recentemente, a pedido até do povo francês, que queria ter um mártir como símbolo, como motivo de orgulho do povo. E nós entendemos que ninguém é santo, o próprio Jesus não aceitava a santidade, mas é um título, na visão do mundo, justificável pelo seu trabalho. Então a própria igreja santifica uma mulher que praticava a mediunidade, nunca negou isso, e por isso foi condenada à fogueira. A história é bastante longa, não vamos entrar no mérito da questão. E prossegue Biasi. Agora, o Espiritismo no Brasil. Primeiros passos. Primeiro o que aconteceu foi a imprensa que se interessou. Mesmo antes de surgir a terminologia de espírita ou espiritismo. Em 1853, as primeiras publicações sobre as mesas girantes no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, em julho, foi a vez do Diário de Pernambuco. Ainda no mês de julho, logo em seguida, o Cearense. Então vinham as primeiras informações de que existiam coisas que valia pelo menos pesquisar para ver do que se tratava. Pérez de Menezes preside uma sessão mediúnica, onde se recebe a primeira página psicografada e assinada por Anjo Brasil. 17 de setembro de 1865. Primeira sessão espírita. Quando é que surgiu o espiritismo? 1857. Vejam bem, 8 anos, faltando um dia para 8 anos e 6 meses, a primeira sessão espírita no Brasil. Apesar de não haver os meios de comunicação de hoje, o máximo que existia era o telégrafo, as coisas até que não demoravam muito para acontecer. O espiritismo surge na França, 8 anos e 6 meses depois, primeira sessão no Brasil. Em julho de 1869, para melhor defender e propagar o espiritismo, duramente atacado pelo clero e imprensa de Salvador, Luiz Olímpio Teles de Menezes publica O Eco da Lei Túmulo.
Monitor do Espiritismo no Brasil, o primeiro jornal espírita do Brasil. Fonte Barbosa. Em 2 de agosto de 1873, funda-se por inspiração do Espírito Ismael. Quem é Ismael? Quem? O guia espiritual do Brasil, o protetor espiritual do Brasil. Eu vejo que o pessoal estuda. A Sociedade de Estudos Espíritas. Ismael fundou a Sociedade dos Estudos Espíritas. A importância dos estudos. O Grupo Confúcio. Pelo seu regulamento, deveria seguir os princípios e as formalidades expostas em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Por que O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns? As primeiras obras publicadas por Kardec. O Livro dos Médiuns, pela necessidade de entender como acontece o intercâmbio e para que as pessoas se preparem para esse fim, aqueles que querem trabalhar num grupo mediúnico. Porque a mediunidade, ela não é tão simples assim. Não é para qualquer neófito chegar e já ir realizando os fenômenos, se tem a faculdade em si, sem conhecer como controlar a si mesmo, sem se dar conta de que ele é o dono do seu corpo e ele cede o seu corpo e o controla. Ele não pode deixar dominar pelos espíritos. E quando alguns espíritos mais necessitados se manifestam na sessão mediúnica, se o médium não tiver esse conhecimento, ele pode deixar a coisa fluir e depois se torna difícil sair dessa situação. Kardec diz que a mediunidade exercida por quem não conhece é como colocar alguém que não conhece química dentro de um laboratório mexendo com os produtos. O que pode acontecer? Pode acontecer de tudo, menos boa coisa. Sua divisa era: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírito. É interessante que não durou muito, em 1876 foi extinto. Temos que levar em consideração as dificuldades da época e o preconceito. Imagine como deveria ser difícil. Ele era composto de neo-espiritualistas, destaquei. Este grupo tinha a incumbência, primeiro, traduzir as obras de Allan Kardec, porque elas existiam no original em francês. Como é que os brasileiros iriam estudar? Só se a pessoa conhecesse o francês, fosse capaz de ler e entender a língua. Divulgar a homeopatia, que era muito vinculada ao espiritismo no começo. Escolher o protetor espiritual do Brasil. E eu destaquei de novo. Primeiro, neo-espiritualista. O que é isso? Espiritualista, todo mundo sabe o que é, né? Neo, novo, alguém iniciante, um neófito. Então ele não tinha muito conhecimento sobre essas questões. O grupo não tinha. Era um começo de aprendizado. E por isso, acredito eu, a matéria não fala sobre o assunto, que eles resolveram que uma das suas tarefas é escolher o protetor espiritual do Brasil. Mas será que é assim? Então eu fundo uma casa e vou escolher o meu protetor espiritual. Eu quero que seja Bezerra. Então Bezerra vai ser o protetor espiritual da minha casa. Será que é assim? Mas não quero Bezerra, quero Joana d'Arc. Gosto mais do lado feminino. Não é assim. Existe toda uma organização espiritual. Quem decide isso são, a exemplo dos ministros do nosso lar. São espíritos de alto gabarito que analisam as necessidades de aquela instituição, daquela casa, daquela cidade, daquele estado, daquele país. E veem entre os possíveis espíritos que possam ser utilizados, e existem inúmeros, infinitos mesmo, porque a fração qualquer que seja do infinito é infinita também. Então não é difícil para eles escolher, não somos nós que escolhemos. Qual é o espírito que vai ser o guia espiritual da Sociedade Espírita da Esperança? E eles é que decidem. E mais tarde, ele se manifesta. Quem é mesmo? José de Anchieta. Como é que houve essa comunicação? Alguém sabe na história? O Simval deveria estar aqui para nos esclarecer. Talvez ele saiba.
Eu não sei, mas fico curioso de saber como é que foi José de Anchieta. Será que foi ele que disse, sou eu o guia espiritual da casa? Então tem que ter muito cuidado nessas questões. É o Espírito que tem que dizer, e às vezes não diz tão de logo. Joana de Ângeles levou muito tempo para dizer para o Divaldo que era Joana de Ângeles. No começo ele sabia que tinha um guia espiritual, mas ela não se revelava. Wilson, diz o seu José Delfino que ele se apresentou para ele e disse que ele ia ajudar no trabalho do Fé e Esperança. Que ele poderia ser o patrono do Fé e Esperança. E ele se apresentou como José de Anchieta. José de Anchieta. Então está explicado. Isso deveria estar registrado. É interessante a gente saber como é que surgiu o guia espiritual. Não foi o José Delfino que escolheu, porque eu sabe que o José Delfino é um expoente do movimento espírita regional. Embora o espiritismo não tivesse todo o avanço na área do estudo que tem hoje, ele foi um homem muito corajoso. Porque imagina o preconceito da época. E várias casas aqui existem graças ao trabalho dele. Eu frequentei aqui quando era criança. Quando ele dirigia a casa por muito tempo, foi o único diretor. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão que é muito prolongada. Joaquim Carlos Travassos faz parte desse grupo, traz o Livro dos Espíritos para o português e passa-o a Adolfo Bezerra de Menezes, que lendo-o pela primeira vez pareceu-lhe que já lhe era familiar o conteúdo desse livro. Eu fiquei pensando, por quê? Quem de vocês leu a primeira vez o Livro dos Espíritos e já achou que era familiar? Quem aqui? Eu sou um que, quando li, não me era muito estranho, embora eu nunca o havia lido e até achava que o Espiritismo era coisa do demônio. Tive uma facilidade de entender o que ali se está dentro da minha capacidade. Ainda muita coisa eu preciso aprender, mas o básico eu aprendi de logo. De onde viemos, para onde vamos, que nós construímos o nosso destino, e que se sofremos somos os geradores do sofrimento, e que ninguém chega à perfeição numa única encarnação, isso está lá. E para mim aquilo era simples. E por que Bezerra de Menezes achou que tudo isso era conhecido dele? Não era estranho, melhor dizendo. Sabe quem foi Bezerra de Menezes? Segundo Samuel Nunes Magalhães, ele escreveu, ao escrever, ele disse que Zaqueu, lembra do Zaqueu? Aquele que queria ver Jesus, mas era meio baixo, era no final do expediente, e aí subiu no sicômoro, e Jesus ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Quem diz isso? As pessoas afirmam, eu fui procurar quem diz isso. Quem dizia isso era Ivone do Amaral Pereira. Ela deve ter recebido isso de forma mediúnica para afirmar várias vezes que Zaqueu tinha sido Bezerra de Menezes. Então ele já tinha tido um primeiro contato direto com Jesus. A Bíblia não fala mais sobre Zaqueu depois desse episódio, mas alguns estudiosos dizem que ele foi um seguidor do Cristo, adotando outro nome. E ele se preparou, nós vamos ver agora, para trabalhar no Brasil. Isso está no livro Brasil, o Coração do Mundo, o Pátria do Evangelho. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Vai aparecer algumas imagens, alguns expoentes do Espiritismo. Eu quero que observem as vestes dessas pessoas. Já vimos Kardec. Aqui Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, viveu até 1900, nasceu na freguesia do Riacho do Santo, em Ceará, com a missão precípua de unificar o Espiritismo nas terras do Cruzeiro. Vamos ver o que é unificar. Para tanto, torna-se presidente da FEB por 2 gestões, 89 e 1895 a 1900. 89 e 1889. Mas, por que nós trouxemos isso? Eu vejo muitos irmãos, quando falam, a FEB está única, como se fosse uma coisa distante, e adoram Bezerra de Menezes, e não percebem que Bezerra de Menezes foi um dos presidentes da FEB. Há uma contradição. Eles entendem que esses órgãos são distantes e querem impor ideias às casas. Não é bem assim.
A sua missão é relatada pelo Espírito Humberto de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos seguintes termos: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias, nossas quem? Os espíritos superiores que lhe deram a missão, no país do Cruzeiro. Como eu disse, existem espíritos que se encarregam dessas programações. Não somos nós que escolhemos, são eles, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços deles. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma da regeneração. Quem diz isso? A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Outro venerado por todos. Não existe um espírita que não venera Francisco Cândido Xavier, até ao ponto de ir ao extremo de eu idolatrar, que é um equívoco. Mas, sem dúvida, um espírito de um valor inestimável. E que o Espiritismo no Brasil muito deve a ele, como também a Bezerra de Menezes. Vamos ver o que é a unificação. Depois que o grupo Confúcio foi extinto, em 1876, o movimento espírita entrou numa fase de muita dissidência, pois cada dirigente queria dar ênfase a um único aspecto da doutrina espírita. Assim, uns defendiam exclusivamente o estudo do Evangelho, outros diziam-se os tanguistas, uns arvoravam-se em científicos, outros diziam-se puros. Não é o que acontece ainda hoje? As disputas de primazia do que deva ser o Espiritismo. Como consequência, a separação, a desunião, a luta. Há casas que não se federam, ou se não se federalizam, não são registradas nas federações estaduais, porque entendem que vão ser conduzidas. Querem andar conforme acreditam que seja o melhor. Dizem que as federações estão equivocadas, mas admiram Divaldo. Divaldo disse em uma ocasião que, quando perguntado, que ele preferia errar com a febre a acertar sozinho. Por quê? Ora, se ele está dentro da febre, ele tem a capacidade de expor o seu ponto de vista. E dessa forma, unindo os pontos de vista dos demais, chegarem a um consenso e produzir o melhor. Agora, se eu acho que estou certo e eles estão errados e eu fico separado, eu posso eu acertar e todo mundo errar. Mas o mais fácil seria eu errar sozinho. Então, se eu estiver sozinho, isolado, eu pouco produzirei. E se eu estiver no grupo, se eu não quiser, se não conseguir, mesmo que eu esteja certo e eles errados, um resultado de imediato, com o tempo, essa semente germinará. E a pessoa fará a sua parte. Então não devemos nos isolar, devemos participar. Foi justamente nesse estado de coisas que surgiu Bezerra de Menezes, a fim de equilibrar o movimento espírita, tornando-o forte, coeso e seguro, no sentido de criar condições para que o Brasil pudesse cumprir a sua missão de fornecedor do Evangelho ao mundo. Vamos ver um pouco mais o que é a unificação. O trabalho federativo e de unificação do movimento espírita é uma atividade meio, ou seja, não é um fim, que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. O que é a prática da doutrina espírita? É todo um conjunto. São as exposições doutrinárias, são as sessões mediúnicas, o atendimento fraterno, as visitas aos lares, as atividades beneficentes que as casas realizam dentro ou fora da casa. Tudo isso são concernentes à prática da doutrina espírita, mas na vida social também. Então, a unificação, no sentido
ninguém é dono da verdade absoluta. Nesses encontros se trocam informações e se chega a um consenso da melhor forma de se conduzir. A fundação da FEB, para congregar tantas forças dispersas, o Sr. Elias da Silva reuniu em sua casa um grupo de dirigentes e fundou no dia 1º de janeiro de 1884 a Federação Espírita Brasileira. Vejam que eu falava que existe outra FEB, que é a Federação Espírita do Brasil. Muito parecida. Se existisse, se isso fosse registrado, patenteado, podia-se impedir esse uso como um plágio. Mas não existe esse tipo de patente. Acredito eu, porque senão não sei como é que isso pode acontecer. Tendo como primeiro presidente o Sr. Everton Quadros e como órgão oficial a revista O Reformador, órgão evolucionista, fundada também pelo Sr. Elias da Silva, 21 de janeiro de 1883. Mesmo assim, não foi fácil o trabalho de unificação. Adolfo Bezerra de Menezes, que começou a sua atuação nestes anos, teve muita dificuldade para entender os espíritas. Parece um contrassenso. Nós estudamos o Espiritismo, não conseguimos nos entender entre nós. Então, como é que vamos entender os outros irmãos aí fora? A primeira diretoria da casa, eleita em 2 de janeiro de 1884, ficou assim constituída. Não vou ler os nomes porque todo mundo vai esquecer. Está no sítio da FEB, quem tiver curiosidade. Aqui são os 3 prédios hoje existentes na FEB. O da esquerda lá é onde fica o administrativo e o da direita onde fica o órgão de unificação. Ainda temos aqui no movimento espírita na atualidade Karl Barth-Schutel, que veio até 1938, como nominado de bandeirante do espiritismo, sendo um homem de fibra e de coragem, é colocado como um dos baluartes do espiritismo. Dizia que sua tarefa estava limitada à divulgação da missão kardecista. Assim, inspirado na figura de Paulo de Tarso, empreendeu uma luta contra os dogmas da igreja. Lembro, olhem a roupa dele. E esse, Barçanufo, famoso pelos seus desdobramentos, contribuiu eficazmente para a causa espírita. Não mediu esforços para a divulgação do espiritismo, inclusive com ameaça de morte por parte de seus adversários. Veja como era difícil. Mais recentemente, Francisco Cândido Xavier é talvez o mais iminente divulgador da doutrina espírita. Nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Aos 5 anos de idade, já conversava com o espírito de sua mãe. Ele publicou mais de 450 livros, todos psicografados, muitos dos quais hoje traduzidos e editados em várias línguas. São milhões e milhões de cópias. Se ganhasse R$1 cada um, para uso pessoal, era multimilionário. Mas tudo que recebia era doado para instituições beneficentes dentro do movimento espírita. Presume-se que o autor tenha ficado mais de 11 anos em transe mediúnico. Sabe o que é isso? 11 anos em transe mediúnico, desde que eu vim em Novo Hamburgo. Faz pouco mais de 11 anos, é como se eu tivesse todo esse tempo em transe mediúnico. Mas estão estranhando o Chico aqui. Eu vi algumas expressões, é o Chico, mais novinho. Nós temos também mais uma foto dele mais novo. Mais novo, não, um pouco mais da época atual. O Espírito Emmanuel era o seu guia protetor. E aqui está ele da forma mais ou menos conhecida. Conclusão. Estamos mundialmente entrelaçados. O que acontece no país, o mundo todo fica sabendo. Muitas vezes descobre-se algo num país, mas é em outro que vemos o seu desenvolvimento. Por que disso? Pois o Espiritismo é um exemplo prático. Alguns poderão questionar como é que o Espiritismo existe no Brasil e não prosperou na França, sei lá que surgiu. O povo francês é inteligente, eles poderão dizer. Viram que se trata de uma coisa sem sentido, por isso não o adotaram. É melhor estudar. Todos nós nos dizemos cristãos. Onde o cristianismo prosperou? Em Israel? Onde? Entre o povo judeu, onde ele nasceu?
fora de lá. E o povo judeu não é inteligente, é um dos mais inteligentes da terra. Então, nem sempre aqueles que são mais inteligentes, academicamente falando, é que percebem a importância de certas questões que dizem respeito à vida. Assim aconteceu com o cristianismo. Não poderia ser diferente, aliás, poderia sim, mas não foi diferente no espiritismo. Nascido na França, teve o seu florescimento em nossa pátria. Hoje não são poucos os adeptos brasileiros desta doutrina esclarecedora do mundo invisível. Bem, falta responder uma questão. Mas antes de responder, não vai dar tempo, vou ter que responder agora. E para isso vamos utilizar Consolador Prometido, um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus já percebia que haveria necessidade de vir à Terra um outro Consolador, além dele, em corpo. O Espírito de verdade, prosseguiu ele, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Quando Jesus veio à Terra, nós não conhecíamos e não víamos aquele a quem ele chamou o Espírito de verdade. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Como assim? Estará entre nós e conosco, através dos médios. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ora, foi Cristo quem disse isso. E aí Kardec analisa. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Jesus sabia que havia necessidade do envio deste Consolador, para trazer para nós de forma mais esclarecida o seu Evangelho e ensinar outras tantas que ainda não sabíamos. Se, portanto, prossegue Kardec, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ora, se ele dissesse tudo, não haveria necessidade de mandar alguém para ensinar coisas que ainda não tinham sido ditas. Mas prossegue Kardec. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Os escritos que relatam a vida do Cristo é que embasam o cristianismo. Foram traduzidos da língua original para outras línguas e dessas outras para as outras, e muitas vezes interpoladas informações, entre aspas, que não existiam quando não deturpadas por interesses. Além disso, o esquecimento. O Espiritismo vem na época acredita cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Quem lê o livro dos Espíritos percebe muitas vezes que quem responde às questões é o Espírito de verdade. Como também no Evangelho, ele se manifesta em diversos momentos. Não diz o seu nome, mas se declara o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Que lei? A lei de Deus, estampada nos 10 mandamentos de Moisés e que Cristo depois completou, dizendo que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, ouça os que têm ouvido para ouvir. O que é parábola? É contar uma história com um significado vinculada aos afazeres do dia a dia, para se tornar melhor compreendida. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras, não mais usa parábolas, nem alegoria.
véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Intencionalmente, porque não seríamos capazes de compreender. Por exemplo, que no mundo existem diversos planetas que podem ser habitados. Até então achava-se que a Terra era o centro do universo. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Agora, através do Espiritismo, sabemos que não existe injustiça, que as dificuldades que passamos são inerentes às causas que nós produzimos, se não nessa vida, uma outra encarnação. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Ora, eu ouço dizer que sou um bem-aventurado porque sofro, mas por que eu sofro? Foi preciso o Espiritismo esclarecer. Então nós sabemos agora por que sofremos. E sabemos, como já disse, que isso é justo. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Qual a destinação da Terra? Até agora, o mundo de provas e expiações, onde há dor e sofrimento. Mas ela está transformando, está melhorando. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como um meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Qual o objetivo do sofrimento? A nossa depuração. Jogar para fora do nosso perispírito para o corpo, porque não fomos capazes, através do amor, de fazer isso. Precisamos da dor como instrumento. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. É preciso não murmurar, procurar a solução dos problemas, superar a dor, mas sem desespero. Ter fé e prosseguir na luta. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. É um grande inimigo. E a perspectiva da felicidade que eu espero e da paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. E essa coragem é, como eu disse, aquilo que nos consola. Uma fé embasada na razão, não mais na fé dogmática. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Agora sabemos que a terra é um mundo de provas e expiações ainda, como eu disse, mas está evoluindo e precisamos evoluir. Que nós aqui estamos porque somos comprometidos com a nossa própria consciência e por uma vibração semelhante aos demais integrantes desse planeta, aqui encarnamos. Relendo os verdadeiros princípios da lei de Deus e da consolação pela fé e pela esperança. Quando eu sei que eu sou o que gera a minha desdita ou a minha felicidade, eu sei que esse sofrimento que hoje eu experimento terá fim. Isso me fortalece e me dá coragem para avançar. Me dá a fé, acima de tudo, em Deus e em mim mesmo para superar as dificuldades. Então podemos afirmar com certeza que o Espiritismo é cristão. Porque não faz outra coisa senão reviver o Evangelho de Jesus nas questões que não são controversas. A moral, a caridade, o amor, a fraternidade, a solidariedade. Que possamos reflexionar a respeito. E lembrar daquelas imagens, quando eu falava das vestimentas,
das pessoas que são expoentes no Espiritismo, que nós devemos imitá-los em tudo, desde Kardec. Uma casa espírita, e eu ouso dizer isso, para os trabalhadores, não para quem vem aqui. Não é um clube, é um hospital, um educandário. E assim como nós nos vestimos para ir em lugares assim, uma escola, nós devemos nos vestir para ir ao centro espírita. E acima de tudo, aprender com Cristo. Mais importante ainda do que a veste é a vivência do seu Evangelho. Eu falo isso não para quem frequenta, eu falo isso para aqueles que se colocam como trabalhadores das vestes. Mas a vivência do Evangelho para todos nós. É isso que o Espiritismo faz. Esse é o Espiritismo do Brasil. Ele vem evoluindo. E lembremos do convite para estarmos domingo, aprendendo como estudantes e como facilitadores. Boas reflexões para todos nós. Agradecemos ao Wilson aí pela sua explanação do tema de hoje, da noite de hoje. Que Deus, Jesus, a espiritualidade maior sempre possa estar amparando ele, que possa trazer mais novidades para nós. E eu vou tomar liberdade aqui de dizer assim, ó, que com essa harmonia, com esse ambiente que a gente se encontra, eu acho que nós podemos ir direto para os passes, porque está muito bom o ambiente hoje, está ótimo. Não que os outros dias não estejam, mas hoje está mais ainda. Então a gente pode se dirigir para a segunda parte dos nossos trabalhos, né, que são os passes. Aqueles que ainda querem tomar o passe, que necessitam, podem aguardar. E os demais, os outros irmãos, possam se dirigir aos seus lares com a graça e a presença de Deus e da espiritualidade maior. Que assim seja.